Bom, olá a todos, meu nome é Eric. Eu vou apresentar o padrão estrutural Bridge aplicado a um cenário de controle remoto que opera três dispositivos, uma TV, um rádio e um lâmpada inteligente. Antes de a gente partir para a implementação do projeto, o Bridge ele é ele é um GOF estrutural, onde a principal ideia dele é desacoplar a abstração da implementação. Então, ele permite que ambos os eixos evoluam de forma independente, em tempo de execução. Por que utilizar o padrão bridge nesse cenário? Sem o bridge, haveria uma tendência da gente criar várias subclasses para atender às diferentes combinações. Então, como a gente tem o remote e o advanced remote, que aqui no caso são os controles dos dispositivos, é, a gente pode utilizar tanto o remote quanto o advanced remote no mesmo device. E a gente pode fazer essa troca em tempo de execução. Se a gente não utilizasse o bridge nesse caso, é, a tendência seria que a gente tivesse que criar classes derivadas. Então, no remote, a gente teria que ter um TV device basic para esse remote e um TV device advanced para esse remote. Então, acontece essa explosão de subclasses, né? Com o Bridge, a gente pode fazer esse controle dos dois eixos, o eixo de abstração e o eixo de implementação. O eixo de abstração, no caso, é o Remote e o Advanced Remote, que no caso nada mais é do que o Remote refinado. O Advanced Remote ele herda tudo do Remote, mas adiciona mais métodos, mais comandos. E o outro eixo é o de implementação, onde a gente tem um device, que é a classe principal, e esses três dispositivos que são as classes que fazem um contrato com a interface device. E a gente pode fazer uma troca dinâmica de qualquer um desses componentes, dos eixos, né? Tanto do remote para o advanced, quanto uma troca de device, eu posso trocar de TV para o rádio em tempo de execução. E isso vai ficar mais claro quando a gente estiver na execução do programa. Aqui a gente tem um diagrama de classes desse cenário. Vale lembrar que esse cenário é um cenário fictício, é um código de amostragem, apenas para a gente entender melhor o conceito do padrão estrutural bridge aplicado, na prática. Então, aqui a gente tem os dois eixos, né? Esse aqui é o eixo da abstração. A gente tem o remote, que ele tem os comandos básicos, então ele tem o liga-desliga do controle, o aumentar volume, passar canal, voltar canal. E a gente tem o Advanced Remote, que é uma especialização do Remote, e ele adiciona mais esses dois métodos, que são métodos mais avançados, o Mute e o Set Channel 2. E a gente tem um outro eixo, como eu tinha comentado, esse é o device. Ele faz um contrato e gera os três devices, né? No caso, esse primeiro é o de TV, o segundo é um de rádio e esse terceiro é de uma lâmpada inteligente. É, E aqui é onde é feito a ponte, né? No caso, onde entra o padrão estrutural bridge. A ponte é a composição, né? Então, o remote, ele mantém uma referência para a ponte e permite a troca dinâmica entre a implementação. Então, aqui ele faz a separação dos dois eixos, né? O eixo de implementação dos devices e o eixo de abstração, dos controles. Agora a gente vai dar uma olhada no código. É, então, esse daqui é o código de demonstração. A gente pode dar uma olhada nele aqui. Basicamente, ele segue a mesma estrutura que foi apresentada no diagrama de classes. Então, aqui a gente tem o device, que ele é um implemento, e aqui os implementos concrete, né, que no caso são os devices de fato. Então, a gente tem a TV, o rádio e a Smart Light Device. No Smart Light Device, é interessante mostrar que ele faz uma adaptação dos controles. Então, o volume, volume up, volume down, que nos outros dispositivos de fato faz referência ao volume, aqui ele faz referência à intensidade do brilho. E o channel muda a cena da lâmpada inteligente. Além disso, aqui a gente tem o eixo da abstração, a gente tem o Class Remote e a abstração refinada, né, que adiciona os dois novos métodos, e aqui a gente tem o nosso painel de interação,
Eu vou estar executando o código aqui para a gente entender melhor. Então, deixa só eu entrar na pasta aqui. Office, barra estruturais, grid, pronto. Aqui a gente já está com o arquivo. A execução desse arquivo é bem simples, ele não tem nenhuma dependência, então a gente não precisa de nenhum requirement, de nenhuma pré-instalação. Basta ter o Python na versão atualizada para a gente poder executar o arquivo. Uma vez que a gente executar, a gente tem alguns comandos para interagir com o sistema. Então, o help ele mostra esse menu de ajuda, o status ele mostra em que estrutura eu estou agora, em que device eu estou agora e quais as configurações dele. O power ele faz o switch do device, né? São os comandos que a gente implementou lá no device. A gente tem um set e um mute, mas eles estão restritos ao Advanced Remote. E a gente tem também a opção, que aqui é a parte mais importante, a opção de trocar de dispositivo e trocar de abstraction durante o tempo de execução. Então, por exemplo, aqui a gente está no Remote Basic, né? Botei errado aqui, Remote Basic. Então, a gente está no tipo de Remote Basic e no dispositivo TV. Então, se eu utilizar, por exemplo, o Power, a TV está desligada, ele liga a TV. Porém, se eu tentar utilizar um método que não está na classe Remote, mas está na Advanced, por exemplo, o Multi, o Set Channel, eu devo receber uma mensagem de que está disponível apenas no Advanced Remote. Então, eu tenho que trocar em tempo de execução a Abstraction para ADV e depois eu posso usar o Mute. Então, você percebe que o volume está 10. Se eu usar o Mute agora, ele vai para 0. Então, como eu troquei, eu mantenho todos os comandos que eu tinha no Remote Basic, agora somados com os novos 2 comandos que entram no Remote Advanced. Então, deixa eu limpar o terminal aqui. Agora, a gente pode testar a troca de dispositivo em tempo real também. Então, aqui a gente está na TV, mas a gente pode trocar para qualquer um dos dispositivos, a gente pode trocar para o rádio, a gente pode trocar para o light. Então, se a gente trocar para o rádio aqui, utilizando o Remote Basic, a gente já está nesse tipo de comando. De novo, se eu tentar usar o set channel, set channel to 12, por exemplo, ele está no canal 88, eu não vou conseguir, porque esse comando está restrito ao Advanced Remote. Então, eu tenho que trocar para abstração em tempo de execução, para abstração Advanced, e aí sim eu posso usar o set 12 e eu vou conseguir trocar de canal. Então, essa foi a implementação, né? A gente viu o vídeo resolvendo um problema de combinatória de subclasses. Então, ele faz essa separação de 2 eixos, né? O eixo da abstração e o eixo da implementação, conectados por uma ponte, daí o nome, né, do padrão estrutural bridge, e a gente consegue fazer uma troca dinâmica em tempo de execução. Então, a gente ficou claro, né, que a gente pode adicionar novos devices ou novos tipos de controle sem alterar outra dimensão. Um eixo fica isolado do outro. Então, é isso. Eu espero que tenha dado para entender bem o conceito do GOF Structural Bridge. E muito obrigado.